A ideia do vídeo de hoje foi retirada de um fórum e o roteiro é uma tradução de um grande texto de lá. Se você prefere ler em inglês com alguns erros de tradução, é só clicar aí no link da descrição. Então, hoje a gente vai falar sobre o Super Saiyajin, a origem, alguns boatos e mal-entendidos e quem é o lendário Super Saiyajin. E para quem não gosta de enrolação, até porque eu acho que esse vídeo vai ser longo, a gente pode dizer que o lendário Super Saiyajin, talvez o mais próximo, seja o Goku Super Saiyajin 4. Você quer entender o porquê? Assista o vídeo ou vai ler lá o texto. O termo Super Saiyajin aparece pela primeira vez no capítulo 204, quando Vegeta e Nappa discutem a situação enquanto se dirigem para a Terra. Vegeta observa que Gohan é excepcionalmente forte para uma criança Saiyajin e diz que quando os Saiyajins cruzam com os terráqueos, deve criar um híbrido poderoso. Um Super Saiyajin, pode-se dizer, responde Nappa. Longe de tratar o Super Saiyajin como um assunto de lendas, Nappa dá a impressão de que ele inventou o termo na hora. Provavelmente não é impossível reconciliar a fala do Nappa com a representação posterior do Super Saiyajin, mas ao mesmo tempo não dá nenhuma indicação de que Toriyama teve neste momento a ideia do Super Saiyajin como um guerreiro lendário. No anime, o título do episódio 35 também usa Super Saiyajin dessa forma mais geral, referindo-se a Gohan comum devido ao papel milagroso que ele desempenha na derrota de Vegeta. Em ambos os casos, Super Saiyajin é escrito de forma um pouco diferente do que seria mais tarde no mangá, mas ao mesmo tempo, de novo, não dá nenhuma indicação de que Toriyama teve neste momento a ideia do Super Saiyajin como um guerreiro lendário. O termo Super Saiyajin só passa a ser usado no sentido mais familiar, o guerreiro super poderoso das lendas, no capítulo 264, quando Frieza fala sobre a lenda e diz temer que alguém assim apareça. E logo no próximo capítulo, Kuririn conhece o grande patriarca de Namekusei e conta a ele sobre como um Namekusei Jin que fugiu para a Terra foi morto por um Saiyajin. Embora ele saiba que os Saiyajins são poderosos, o grande patriarca ainda não acredita que alguém poderia ter matado um prodígio do clã Dragão, e pergunta se esse Saiyajin poderia ter sido um Super Saiyajin. Contudo, não é até o capítulo 280, enquanto Goku luta com Rikun, que temos uma explicação real sobre o que é um Super Saiyajin. Vegeta está chocado com a força de Goku e furioso com a ideia de que um guerreiro de baixo nível como Goku pode ter se tornado o lendário Super Saiyajin. Então ele tem um monólogo interno útil explicando o conceito. Goku derrota Rikun e Butter sem esforço, mas ele os deixa viver e permite que Jesse escapa. No capítulo 282, quando Vegeta mata Rikun e Butter, Goku grita com ele por matá-los quando não havia necessidade. Vegeta diz que a suavidade de Goku o enoja e nota que ele aparentemente não conseguiu se tornar um Super Saiyajin. Goku pergunta do que ele está falando, mas Vegeta apenas começa a falar sobre a força de Frieza. Depois Goku luta contra Ginyu e quando ele mostra um pouco do seu verdadeiro poder, através do Kaioken, Ginyu enlouquece e se pergunta se Goku é um Super Saiyajin. Jesse fica chocado ao ouvir isso e diz que o Super Saiyajin é o mais poderoso dos guerreiros e a única coisa que Frieza temia. Mas Goku acha que é inútil lutar contra Ginyu, já que Ginyu não pode ganhar, e não quer matá-lo, então ele aconselha Ginyu a deixar o planeta. O Capitão Ginyu não pode acreditar nisso. O Super Saiyajin é considerado o guerreiro mais forte do universo e adora sangue e batalha, semelhante a Vegeta. Ele disse que o Goku, então, não deve ter conseguido se tornar um Super Saiyajin de verdade. E essas são todas as novas informações que a gente obtém até Goku realmente conseguir se tornar um Super Saiyajin. Esses pontos básicos são repetidos várias vezes com o termo o mais poderoso dos guerreiros, sendo usado apenas algumas vezes. Vegeta constantemente advertindo Goku para parar de ser tão mole se ele quer realmente se tornar um Super Saiyajin. Então, vamos colocar tudo isso em uma lista. Antes da transformação real do Goku, o que nos é dito que é um Super Saiyajin é: ele é uma figura lendária, ele aparece uma vez a cada 1000 anos, é o guerreiro mais poderoso do universo, supera a barreira que nenhum guerreiro, não importa o quão talentoso e esforçado, pode superar, ama sangue e batalha, age impiedosamente e é a única coisa que Frieza teme. Vegeta e Ginyu assumem que Goku se tornou um Super Saiyajin, mas mudam de ideia quando vem ele agir com misericórdia. Vegeta até faz isso duas vezes, primeiro com Rikun e depois na luta com Frieza. E Vegeta, por um tempo, assume que ele mesmo pode finalmente se tornar um Super Saiyajin, antes que Frieza o convença do contrário.
No final das contas, a gente vê que se tornar um Super Saiyajin é acompanhado por várias mudanças visuais bastante inconfundíveis. O cabelo dourado arrepiado, olhos verdes e uma aura brilhante. No entanto, nenhuma dessas coisas é sequer sugerida na lenda, pelo menos não no mangá. O anime é um pouco diferente, mas a gente vai chegar nesse ponto. Todo mundo simplesmente presume que um Super Saiyajin será um Saiyajin extraordinariamente poderoso, mas não visualmente distinto de um Saiyajin normal. Quando Freeza finalmente vê Goku se transformar em Super Saiyajin, ele não entende o que aconteceu e precisa ser convencido antes de finalmente admitir que Goku é de fato um Super Saiyajin. Isso pode ser parcialmente atribuído à teimosia e negação, mas Freeza parece genuinamente confuso com a transformação de Goku. Hoje sabe-se que o Super Saiyajin e suas variantes são tratados como transformações temporárias, mas essa ideia também não está presente desde o início. Pelas reações de Frieza, a ideia do Super Saiyajin como uma transformação ou mudança repentina parecia completamente estranha para ele. Por outro lado, embora o Super Saiyajin não seja visto como uma transformação, ainda é tratado como algo que um Saiyajin se torna ao invés de algo como eles nascem. Freeza se preocupa com os Saiyajins se tornando Super Saiyajins, enquanto Vegeta acredita que só ele tem potencial para se tornar um. Tanto Vegeta quanto Kinyu notam que Goku aparentemente falhou em se tornar um Super Saiyajin de verdade. Portanto, a ideia nesse ponto parece ser que o Super Saiyajin é algo que deve ser alcançado, mas que não é uma transformação repentina ou marcada por uma mudança visual. E também parece que Vegeta imagina o Super Saiyajin como uma mudança permanente, algo alcançado de uma vez por todas. O episódio 66 de Dragon Ball Z adapta a explicação de Vegeta sobre o conceito de Super Saiyajin. Enquanto sua explicação é, palavra por palavra, a mesma do mangá, na versão japonesa pelo menos, o anime adiciona elementos visuais bastante significativos. No mangá, o único imaginário que acompanha a explicação de Vegeta, além de fotos dele e do Goku, é a foto de uma lua cheia ou talvez de um planeta, não sei. No anime, porém, entre a afirmação de Vegeta de que Super Saiyajin deveria ser apenas uma tradição e a sua afirmação de que, mesmo se a lenda fosse verdadeira, só eu teria potencial de me tornar um Super Saiyajin, temos uma cena bastante longa, sem narração, mostrando o que aparentemente é um Super Saiyajin. O Super Saiyajin é retratado como uma figura parecida com o Ozaru, com olhos vermelhos brilhantes, principalmente coberto de muitas sombras, mas com pedaços de ouro visíveis ao longo das bordas do seu corpo. Ele fica em meio a uma cena de destruição, bem no estilo King Kong, mostrando que ele é do tamanho de um Ozaru e não apenas com a forma de um. Ele ruge, ele parece fazer o planeta em que ele está explodir também, e aí a cena fica branca e vemos o Super Saiyajin com um universo de fundo. E Vegeta então é sobreposto ao Super Saiyajin, porque eles têm a mesma pose. E só então sua narração é retomada. Esse momento filler é bem conhecido por prenunciar, publicamente ou não, o Golden Ozaru em Dragon Ball GT, o que levou as pessoas a especularem que o Golden Ozaru é a forma real do Super Saiyajin, de qual a lenda estava falando. Essa teoria, na verdade, não tem nenhuma confirmação oficial do Akira. A representação aqui do Super Saiyajin como uma espécie de Ozaru pode derivar da imagem da lua cheia, ou planeta, né? Não sei, mostrada com a explicação de Vegeta no mangá. Ainda assim, é notável que a figura no episódio não tem uma cauda visível, apesar de duas fotos de corpo inteiro. Então parece mais um monstro figurativo do que um Ozaru literal. As ações destrutivas do Super Saiyajin nessa cena provavelmente vêm das falas sobre o Super Saiyajin ser um ser que ama sangue e batalha. Mas o que geralmente não é comentado é que essa cena filler não apenas prenuncia o Golden Ozaru de forma não oficial, mas ele também prenuncia o cabelo dourado do Super Saiyajin. O episódio 66 de Dragon Ball Z foi ao ar pela primeira vez em 7 de novembro de 1990, enquanto Goku Super Saiyajin só estreou no capítulo 317, lançado em 1º de abril de 1991. E só depois um desenho colorido oficial foi lançado, mostrando que o dourado era realmente a cor oficial do cabelo. Isso aí também é bem interessante. Também é muito interessante lembrar que a dublagem da Funimation cria uma história para o Super Saiyajin, coisa que o mangá não faz. Então vamos comparar os dois. E comparando os dois, temos, abre aspas, de acordo com a lenda, o último Super Saiyajin só poderia manter seu status
no estado transformado. Seu poder era extraordinário, não tinha igual a ele no universo. Mas ele era muito primitivo para controlá-lo. Sua raiva queimava tão intensamente que eventualmente o consumiu. No final, ele foi destruído por seu próprio poder. Fecha aspas. E a versão do mangá, um Super Saiyajin aparece uma vez a cada 1000 anos. Um Saiyajin que vence a barreira que nenhum guerreiro, não importa o quão talentoso, possa superar. Isso deveria ser apenas uma tradução estúpida, e mesmo que a lenda fosse verdadeira, só eu teria o potencial para me tornar um Super Saiyajin. Esclarecido esses pontos, a gente pode perceber que a Funimation criou uma versão não oficial da história do Super Saiyajin. Toda essa história de um guerreiro que foi consumido pela raiva e aí foi destruído pelo seu próprio poder não existe no mangá. Isso é filler, beleza? Então vamos continuar. Indo agora para o que importa, quem é o lendário Super Saiyajin? O mangá de Dragon Ball é obviamente a versão original da história, e portanto é de onde o termo lendário Super Saiyajin se originou em primeiro lugar. No entanto, no mangá, o termo é simplesmente um sinônimo para Super Saiyajin. O lendário é apenas adicionado às vezes para mostrar que o Super Saiyajin é um conceito de lenda, e não para distinguir um Saiyajin original em particular de todos os normais. Vegeta, Ginyu e etc. comumente afixam lendário ao nome Super Saiyajin, mas não parece ser nada mais do que um adjetivo. No capítulo 318, após a transformação, Goku é intitulado o lendário Super Saiyajin. Há uma queda no uso do lendário para descrever o Super Saiyajin depois que Trunks e Goten alcançam essa forma, mas a ideia dele como um lendário guerreiro nunca desaparece. Isso é bem claramente visto no capítulo 429, quando o Vegeta descobre que o Trunks criança pode se transformar em um Super Saiyajin, e lamenta o fato de que uma criança pode facilmente se tornar o mais poderoso lendário dos guerreiros. Aqui, mesmo com o conceito de Super Saiyajin em sua forma mais degradada, ainda é uma lenda. O Super Saiyajin 3, por exemplo, é a coisa mais próxima que chegamos de uma forma exclusiva de Super Saiyajin no mangá, já que apenas Goku e Gotenks a alcançam, e Gotenks é uma fusão. E o mangá em si não faz nada para apoiar a crença de que qualquer forma particular de Super Saiyajin seja a original. É apenas no filme 8 e na introdução de Broly que temos pela primeira vez a ideia de um lendário Super Saiyajin, com L maiúsculo, separado das transformações que Goku e os outros Saiyajins realizam. Pela forma como o termo é usado na série principal, não há muita razão para colocar lendário em maiúsculo, já que, como eu disse, parece haver apenas um adjetivo frequentemente usado, mas nem sempre aplicado ao Super Saiyajin. Com o Broly, porém, isso começa a ser mais como um título. Vamos falar do Broly, e sobre toda a questão do lendário Super Saiyajin, agora definido como um título. Considerando que o filme introduz essa distinção do nada, é um pouco surpreendente como nenhuma tentativa real é feita para explicar ou definir o que diabos é ser um lendário Super Saiyajin. Parago simplesmente aparece e diz a Vegeta que o Super Saiyajin lendário está destruindo umas galáxias, e Vegeta parece aceitar instantaneamente a ideia de que por algum motivo há um Super Saiyajin lá fora, além dele, Goku, Gohan e Trunks, e que esse cara é de alguma forma o lendário, enquanto eles não. Ele mostra algum ceticismo de que Paragus está dizendo a verdade, e mais tarde tem um pequeno colapso mental quando finalmente vê que Broly é de fato o lendário Super Saiyajin. Mas ele nunca questiona a ideia básica do Super Saiyajin lendário como uma coisa distinta do que ele mesmo já se tornou. O que torna o Broly lendário? O filme não diz, mas estabelece que Broly 1. É o arquétipo selvagem e sanguinário Saiyajin, 2. É ridiculamente forte, e 3. Se tornou um Super Saiyajin antes de Goku. E a indicação do título de Super Saiyajin lendário de Broly é que ele cumpre a lenda, enquanto Goku e os outros não. 10-7 apoia essa ideia. Abre aspas. Talvez essa forma impulsionada pelo instinto seja o verdadeiro Super Saiyajin que a lenda disse que amará sangue, batalha, destruição e massacre. Fecha aspas. A página do memorial da Daisenshu 6 para os filmes 8 e 9 diz que Broly nasceu do conceito inicial de que ele era um cara absurdamente forte, que era totalmente mau e não conhecia a dor, diferente de Goku e outros, que se tornaram Super Saiyajins por seus próprios esforços. Talvez Broly seja o lendário Super Saiyajin da história original, um dos quais apareceria a cada 1000 anos. É por isso que Broly é chamado de lendário Super Saiyajin.
Falando em Daisenshu, isso traz à tona uma pequena controvérsia sobre se o termo o lendário Super Saiyajin se refere a Broly como um todo ou só a sua forma bombada especificamente. Daisenshu 6 e 7 usam lendário Super Saiyajin como um nome para a forma bombada, e isso acaba sendo adaptado nos jogos. Enquanto no filme 8 mostra as pessoas usando essa frase, esse termo, para se referir a Broly em geral. No entanto, a verdade é um pouco mais complicada e, de fato, tanto o filme quanto os guias usam o termo de ambas as maneiras. No filme 8, depois que o Broly quebra o dispositivo de restrição de Paragus, se transforma em sua forma incrivelmente shapeada e começa a espancar todo mundo, Paragus diz a Vegeta: "Agora que Broly saiu do meu controle e se tornou o Saiyajin lendário, meu plano de governar todo o universo com ele chegou ao fim." Paragus diz que Broly só agora se tornou o lendário Super Saiyajin depois de se libertar de suas restrições, fazendo com que soe mais como algo em que Broly pode se transformar, em vez de algo que ele é totalmente o tempo todo. Por outro lado, enquanto Daisenshu 6 e 7 usam lendário Super Saiyajin como um nome para essa forma particular, eles também se referem a Broly em geral como o lendário Super Saiyajin. A biografia do Daisenshu 7 de Broly, por exemplo, começa chamando de Super Saiyajin lendário, enquanto também tem fotos das várias formas de Broly, rotulado como normal, Super Saiyajin e Super Saiyajin lendário. Também vale a pena notar que a galeria de modelos de animação de Daisenshu 6 rotula a forma enorme de Broly como Super Saiyajin Grau 2, em contraste com sua forma de cabelo azul, chamada de Super Saiyajin Grau 1. Então, na verdade, o termo para os dois casos está certo, né? Tipo assim, porque chamam ele de Super Saiyajin lendário tanto só pela transformação, tanto por ele ser de fato, como um todo, o Saiyajin lendário. Mas isso aí também, né? Foda-se. O Broly, até pouco tempo atrás, era um personagem filler. Então, novos candidatos para a vaga de o lendário Super Saiyajin surgiram. Retrocedendo no tempo de Dragon Ball, mas avançando na cronologia do mundo real, chegamos à questão de como era o Super Saiyajin antes do Goku. Ou Broly, foda-se também. Vegeta diz que um Super Saiyajin aparece uma vez a cada 1000 anos. Isso implica que existiram alguns antes do Goku, mas poucas informações são fornecidas sobre qualquer um antes de Goku. É como o Tenkaichi Budokai. O primeiro que nós vemos na série é o 21º, então a gente pode presumir com segurança que houve 20 torneios desse antes daquele que a gente acompanha. Mas a gente não tem informações sobre eles, exceto que o Akuman foi um dos vencedores. Portanto, falar sobre o primeiro Super Saiyajin ou Super Saiyajin antes do Goku é tão inútil quanto falar sobre o 20º Tenkai Budokaichi. O mais antigo que sabemos algo é o Yamoshi, mas as informações sobre ele são de basicamente histórias e pouquíssimas por sinal. A gente não sabe nem se ele foi o primeiro a se transformar. No anime, existe aquele filler que eu citei, daquele Ozaru, entre aspas, Super Saiyajin dourado, destruindo tudo, mas na versão japonesa não há narração para esta parte e para tentar fornecer qualquer contexto ou informação sobre o que essa coisa deve ser. E não há nem mesmo razão para considerar isso como um flashback de um evento real. Parece ser apenas uma ajuda visual para demonstrar o conceito de um Super Saiyajin. Também não parece ser feito para ser levado no sentido literal, já que Vegeta imagina esse enorme macaco dourado ao pensar no Super Saiyajin, mas ao mesmo tempo ele se pergunta se o não enorme, não dourado e não macaco Goku é atualmente um Super Saiyajin. E ainda sobre o Yamoshi, ele é o primeiro Super Saiyajin? Existiu alguém ainda antes dele, mas que não se tem notícia? Não sabemos e o mangá parece não ter muito interesse em mostrar isso. Mas então, os lendários Super Saiyajin, a versão original do Super Saiyajin, pode ser o Golden Ozaru de Dragon Ball GT e o Super Saiyajin 4? A forma como o Super Saiyajin 4 é introduzido em Dragon Ball GT é um pouco estranha. Depois que o Goku é derrotado por Baby, ele é resgatado pelo velho Kaioshin e é levado para a terra dos Kaiô. O velho Kaioshin começa a treinar Goku para extrair o seu poder adormecido. Logo, como você pode esperar, a cauda de Goku começa a crescer novamente. Kaioshin diz que a cauda de Goku é a chave para atrair o seu poder adormecido. Mas o processo não é rápido o suficiente, então o velho Kaioshin usa um alicate para puxar o resto. Com isso feito, o Kaioshin envia Goku para lutar com o Baby de novo, mas Goku na verdade não ficou mais forte. Nem mesmo o velho Kaioshin sabe qual é o problema. Aparentemente ele esperava simplesmente puxar o rabo de Goku para que ele ficasse muito mais poderoso.
Felizmente, o Goku vê a Terra no céu acima e serve no lugar da lua cheia, né? Transformando o Goku em um Ozaru. Como um Ozaru, o Goku rapidamente se transforma em um Super Saiyajin também, tornando-se o Golden Ozaru. Mas ao invés de atacar Baby, ele apenas fica destruindo as coisas. O velho Kaioshin diz que temia que isso pudesse acontecer, porque eles puxaram a cauda do Goku à força. Ele ainda não é capaz de controlar o seu poder gigantesco. Se Goku pudesse controlar o seu poder, então isso seria o Super Saiyajin 4. E com a ajuda da Pan, Goku consegue fazer exatamente isso, se transformando em uma coisa vermelha do Homem Ozaru, que o velho Kaioshin confidencialmente declara seu Super Saiyajin 4. Então, você pode perguntar, como que o velho Kaioshin sabe sobre o Super Saiyajin 4? E eu acho que a resposta correta é que ele não sabia. Se você olhar para a sequência de eventos acima, parece que o velho só sabia que para tornar Goku mais forte, ele precisaria fazer com que sua cauda crescesse novamente. Além disso, ele parece ter, na melhor das hipóteses, apenas uma vaga ideia do que fazer. Ele esperava que Goku já fosse forte o suficiente para lutar com o Baby apenas por ter o seu rabo para trás. E quando ele vê Goku como o Golden Ozaru, ele disse que estava com medo de que isso pudesse acontecer. Ao invés de um passo necessário para alcançar uma nova transformação, ele vê o Golden Ozaru como uma coisa negativa, a consequência de eles puxarem a cauda de Goku muito cedo, deixando-o incapaz de controlar totalmente seu poder. É interessante lembrar que o poder do Kaioshin envolvia extrair o poder adormecido de alguém para que ele pudesse utilizar todo o poder sem precisar de qualquer transformação. Por exemplo, o Gohan lá na saga Majin Buu. Então, a gente pode dizer que talvez ele estava planejando fazer isso com Goku? Ok, podemos. Mas então por que ele fala o Super Saiyajin 4? Bom, a gente precisa lembrar que no arco Majin Buu, os termos Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3 foram descritos como termos que Goku inventou por uma questão de conveniência, para que ele não tivesse que ficar dizendo que um Super Saiyajin que superou os poderes de um Super Saiyajin, ou um Super Saiyajin que superou o Super Saiyajin que superou o Super Saiyajin, ou um Super Saiyajin que superou o Super Saiyajin que superou o Super Saiyajin que superou o Super Saiyajin. Ficou estranho, né? Exatamente. Eles não fazem parte de uma lenda. Eles são só rótulos descritivos que Goku inventou e que outros personagens adotaram. Nesse sentido, eles são bem parecidos com Kuririn cunhando o termo Super Namekuseidin para descrever o Piccolo quando ele fez a fusão com Kami-sama. Portanto, a explicação mais simples para o que o Kaioshin usa para o termo Super Saiyajin 4 não é que ele sabia sobre essa transformação, algo do tipo, mas ao invés disso, ele simplesmente inventou o termo para descrever qualquer forma que Goku teria que ele dominasse o seu poder adormecido. Na verdade, quando o velho Kaioshin diz a Goku que ele precisava treinar, ele aponta como Goku, como um Super Saiyajin 3, não pode derrotar Baby, e ele precisa ficar mais forte. Portanto, da mesma forma que o Super Saiyajin 3 nada mais é do que uma abreviatura arbitrária para um Super Saiyajin mais forte que um Super Saiyajin, que é mais forte que um Super Saiyajin, que supera os poderes de um Saiyajin normal, o velho Kaioshin poderia ter apenas usado o termo Super Saiyajin 4 como uma abreviatura para algo mais forte que o Super Saiyajin 3. E indo ler os Perfect Files do GT, a seção sobre o Super Saiyajin no volume 1 termina com a tentativa de tentar reconciliar os detalhes da lenda com o que a gente vê na série do Dragon Ball GT. É perguntado: aquilo sobre o único Super Saiyajin a cada 1000 anos é realmente verdade? Abre aspas. Um Super Saiyajin é o mais forte dos guerreiros Saiyajins que aparece uma vez a cada 1000 anos. No entanto, após a transformação de Goku, os Super Saiyajins apareceram um após o outro, como mostrado no gráfico à esquerda. Por causa disso, a credibilidade da lenda parece muito baixa, mas na verdade, Goten, Trunks e Gohan são meio Saiyajins, eles são uma mistura. Eles são terráqueos e saiyajins, então eles possuem um alto poder de luta desde o nascimento. Se você limitar a puros saiyajins, apenas Goku e Vegeta se transformaram. Se você pensar nisso como um saiyajin puro se transformará uma vez a cada 1000 anos, então você pode entender essa lenda. Também é interessante que os Super Saiyajin são gerados a partir da linhagem de Goku e Vegeta. Se você pensar sobre isso, ambos os pais, Bardock e o Rei Vegeta, também possuíam um alto poder de batalha. A sociedade Saiyajin tinha um sistema hereditário onde as coisas eram passadas de pai para filho. E a propósito,
A lenda do Super Saiyajin tem uma passagem dizendo que eles amam destruição e a matança, mas na verdade todos mantêm sua razão. No entanto, se você se lembra, havia uma forma em que Goku se tornava extremamente violento. Isso mesmo, quando ele se transformou em Golden Ozaru. Certamente essa brutalidade, poder destrutivo e grande escala são o sinal da lenda, que diz que eles amarão destruição e massacre. Então, pode-se pensar na forma Golden Ozaru como adequada para ser chamada de o verdadeiro Super Saiyajin. Fecha aspas. Isso é notável por ser uma das únicas vezes que uma fonte oficial tenta explicar furos na trama. Existem várias coisas no guia que parecem ter a intenção de reconciliar as contradições da série principal, mas geralmente são um pouco sutis, como se eles não quisessem chamar explicitamente a atenção para esses problemas. Mas aqui eles são bem diretos ao dizer uma coisa que nos é ensinada, mas é mostrada outra. A solução deles para saber por que existem vários Super Saiyajins é que eles não incluem os Super Saiyajin que são misturados com terráqueos. Se você limitar ao Super Saiyajin de sangue, aqueles que nasceram no planeta Vegeta, você vai ficar com Goku e Vegeta. Dois caras. Talvez a ideia seja que dois Super Saiyajins ainda são muito mais próximos da lenda do que cinco, mas isso ainda parece uma queda considerável da exclusividade. Só pode haver dois. Nunca foi slogan de lugar nenhum. Na verdade, a transformação era exclusiva, não tinha nada de dar duas pessoas podem. Ou, talvez, a ideia seja que Goku é simplesmente uma aberração, uma coisa fora da ordem natural. Mas vamos recapitular. Ginyu chama Goku de mutante, e em Dragon Ball GT, Vegeta aponta que Goku é incomum por ser capaz de se transformar em Super Saiyajin 4 por meio de seu próprio poder. Sendo que para uma forma baseada no Ozaru, que perde o controle facilmente, você deveria utilizar Waves para fazer isso. Então, talvez Vegeta seja realmente o que a lenda estava prevendo, e Goku seja uma anomalia imprevista. Mas, hey, e Broly? A explicação não menciona em lugar nenhum. Na verdade, tudo em Perfect Files não menciona Broly em lugar nenhum. E eles também não mencionam o Gogeta. Então, aparentemente, eles estão mantendo os filmes um pouco fora disso, um pouco fora do cânone. Ou talvez aquela ideia de uma vez a cada 1000 anos não significa que vai haver um intervalo de 1000 anos entre o aparecimento de um novo Super Saiyajin, mas sim que haverá um Super Saiyajin para cada período de 1000 anos, que pode aparecer em qualquer momento durante essa época. O Goku então apareceu no final dos 1000 anos, enquanto o Vegeta apareceu bem no começo. E na prática eles foram separados por apenas alguns anos. Por exemplo, é como se eu prometesse beber apenas um copo de cerveja por semana. E aí eu bebo um copo no sábado e depois eu bebo um copo no domingo. E você vai falar, pô, você descumpriu o que você falou. Não, eu não descumpri. Eu tomei um copo de cerveja no sábado e depois eu tomei um no domingo. Porque domingo é o começo de uma nova semana. Tecnicamente eu cumpri o que eu disse. Afinal, o domingo já é uma nova semana. Mas, se a gente for olhar na prática, eu tomei um copo de cerveja 2 dias seguidos. Eu com certeza não acho que era isso que eles queriam, né? Mas eu acho que é a melhor ideia que a gente tem. Então, depois de basicamente excluir todos os híbridos Saiyajins, e eles nunca explicam exatamente por que os híbridos não contam, o Perfect Files passa a sugerir que talvez Golden Ozaru seja a forma que melhor cumpre a lenda, e por isso, abre aspas, talvez adequado para ser chamado de o verdadeiro Super Saiyajin, fecha aspas. Mais uma vez, há muitos talvez incluídos aí. Eu vou supor que a equipe do anime pode não se sentir muito confortável criando suas próprias coisas, identificando elas como verdadeiros Super Saiyajin, porque talvez isso seja uma invasão excessiva do território do Toriyama. Ou seja, é certo que o Golden Ozaru ou o Super Saiyajin, ou os dois também, podem possivelmente ser o verdadeiro Super Saiyajin da lenda. Mas isso não é confirmado pelo Akira. E, porra, o GT também não é uma coisa oficial, né? Então a gente pode. Então, se você quiser considerar, considera. Se você não quiser, não considera. E a mais recente adição a essa bagunça toda é o mangá de uma história paralela dividida em 3 partes, que é o episódio do Bardock, criado por Naho Oishi, com a supervisão de Toriyama. O mangá se liga ao jogo Dragon Ball Heroes, que introduz o Super Saiyajin Bardock como um personagem, junto com outras novidades como o Super Saiyajin 3 do Vegeta e do Broly.
A história começa com a releitura do confronto de Bardock com Frieza, só que dessa vez, em vez de morrer na destruição do planeta Vegeta, Bardock de repente se encontra hospitalizado em alguma vila estranha. O médico da aldeia explica que descobriu Bardock desmaiado nas proximidades, e Bardock descobre que esse lugar é chamado Planet Plant, o mesmo nome que o planeta Vegeta deveria ter antes dos Saiyajins tomarem conta dele. Ele se pergunta se, de alguma forma, ele foi transportado para o passado. E antes que ele pudesse obter qualquer resposta, o planeta é atacado por um pirata espacial chamado Chiled, que tem uma semelhança impressionante com Frieza. E ver Chiled faz com que Bardock fique puto, mas ele continua não sendo páreo. No momento certo, porém, o Bardock fica com tanta raiva que ele se transforma em Super Saiyajin e derrota o Chiled, que é enviado voando para o espaço. Lá fora, ele é pego por seus capangas e, antes de morrer, diz que eles devem avisar ao seu clã sobre os Saiyajins, pessoas misteriosas que podem se tornar douradas. A história termina com a sinopse na margem, observando que a lenda do Super Saiyajin, o mais poderoso dos guerreiros, seria passado de geração em geração para o clã do Frieza. Isso aí torna toda a história um ciclo bem repetitivo. O Freeza fica noiado com a história dos Saiyajins, destrói o planeta Vegeta, porque ele tem medo de um Super Saiyajin surgir. Depois o Bardock vai tentar defender o seu planeta. Ele aparentemente é morto, mas aí ele viaja no tempo. Ele encontra o ancestral do Freeza, vira Super Saiyajin. Aí o ancestral do Freeza fala para avisarem pro clã. Aí avisa pro clã. Aí um dia, muitos anos depois, chega no Freeza essa informação. Aí ele fica bitolado com a ideia, destrói o planeta Vegeta. O Bardock entra no meio, ele é enviado pro passado. E fica nesse ciclo o resto do tempo. Embora o Bardock, nesse especial, tenha tentado suprir a origem da lenda, ele ainda não segue todas as características que o lendário Super Saiyajin deveria ter. Ele não age cruelmente ou impiedosamente, e ele não se deleita com a destruição e o massacre. Mas é bom lembrar que a história termina assim que a gente veja o que o Bardock em Super Saiyajin fez após derrotar o Chiled. Mas aparentemente, parece, por como ele lutava, que ele não se tornou um cara mau, ele só ficou muito mais poderoso. E direcionou todo o seu ódio para um ancestral do cara que ele mais odeia no mundo. Então a gente pode supor que o Bardock criou a lenda, na verdade, ele não criou, né, porque não foi ele que disseminou, mas ele foi o responsável pela criação da lenda, mas ao longo do tempo foi passado um telefone sem fio do caralho, ao longo das gerações, que foram dando características que o Bardock nunca teve. Ok. E também parece um pouco precipitado a gente rotular o Bardock como o mais forte do universo, simplesmente porque ele derrotou o Chiled. Mas eu suponho que isso apenas ilustra o problema inerente à lenda, que afirma que o Super Saiyajin é mais forte do que qualquer outra pessoa poderia ser. Mas como você pode estabelecer essa coisa com certeza? O Chiled diz que ele é o pirata espacial mais forte do universo, mas nós só temos a palavra dele a respeito disso, e não há razão para supor que ele sabia tudo o que o universo contém. Afinal, ele não conhecia os Saiyajins. Então, quer dizer que o Super Saiyajin Bardock é o mais forte porque ele enfrentou o Chiled, e então ele construiu uma lenda inteira que parece até um pouco frágil. E sobre a coisa mais estranha desse especial, o fato do Bardock estar sozinho. Como o Vegeta descobriu sobre a lenda? Porque a gente sabe que o Freeza descobriu a lenda do Super Saiyajin porque um ancestral dele foi falando de geração em geração e aí uma hora chegou nele. Mas como é que o Vegeta, por exemplo, sabia sobre a lenda? Ele ouviu do Freeza, o Freeza contou pra ele, ele ouviu do Rei Vegeta, mas como é que o Rei Vegeta sabia? Não havia ninguém ali além do Chiled, só ele contou a porra da lenda. Ou que alguém do clã do Freeza contou pra outra pessoa, que contou pra outra pessoa, que contou pra outra pessoa, e aí virou uma fofoca universal que os Saiyajins tinham o poder de ficar com o cabelo dourado. É meio estranho, não é? E é bom lembrar também sobre essa coisa de cabelo dourado, o aviso do Chiled pro seu clã menciona explicitamente os Saiyajins se tornando dourados, mas na série principal o Freeza fica perplexo quando o cabelo do Goku fica dessa cor. Em vez de ver isso como uma confirmação de todos os seus medos, ele nem sabe o que está acontecendo. E também é engraçado que o Chiled não menciona o termo Super Saiyajin. Em vez disso, ele diz que seu clã deve ser avisado para tomar cuidado apenas com os Saiyajins, pessoas que podem ficar douradas, porque para o Chiled todos os Saiyajins poderiam fazer isso. Então, como que o Freeza sabia que ele deveria tomar cuidado apenas com os Super Saiyajins e não com
todos os Saiyajins. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? A informação que o Tilled mandou repassar para o seu clã dizia que eles deveriam ter cuidado com os Saiyajins, porque eles tinham a habilidade de ficarem dourados. Porque para o Tilled, todos os Saiyajins podiam fazer isso. Mas o Freeza especificamente tem medo do Super Saiyajin. Ele não tem medo de todos eles. E por que o Freeza não sabia da informação do cabelo dourado? Ele não recebeu essa parte da história? Ali na hora do telefone sem fio, essa informação super importante acabou se perdendo? Então, no fim, o episódio do Bardock confunde completamente as coisas ao invés de esclarecer elas. E chegamos na pessoa que verdadeiramente é o lendário Super Saiyajin. Ou melhor, a lendária Super Saiyajin. A pessoa que muda o cabelo antes mesmo do Toriyama sequer cogitar essa ideia de mudar cabelo quando se transforma. Sim, eu tô falando dela. Da Lante.